coisa, qual é o nome do tema, profinho? O tema dessa aula de hoje é o seguinte, os desafios da adoção no Brasil. Os desafios da adoção no Brasil. A tese para esse tema vai ser a seguinte. Daqui a pouco, galera, eu vou trazer muito repertório, muita ideia, muita argumentação, muito raciocínio lógico. Então fica ligado na nossa aula, beleza? E já deixa o like aí, vocês não dão like no vídeo. Eu tenho que fazer cirurgia, eu tô operado. Me respeita, eu tô operado. Dá um like aí no vídeo. Vai. O tema é o seguinte, a tese é os obstáculos da adoção se mostram um grave problema. Os obstáculos da adoção se mostram um grave problema. Não é que a adoção é o problema, tá, galera? Presta atenção. A adoção, ela é boa, mas os obstáculos que impedem a adoção, esses sim são os problemas. Profinho, qual é o panorama da adoção hoje no Brasil? É a adoção de quê? Adoção de animais? Não, adoção de crianças. Crianças abandonadas nos abrigos, elas estão destinadas para adoção, para outras famílias conseguirem fazer com que essa criança tenha um lar, né? Tenha uma casa. Então se liga, qual é o panorama da adoção? Vamos lá, quantas crianças estão hoje nos abrigos? Nos abrigos, nos orfanatos, nas casas lares, é muito mais sofisticado, muito mais legal você falar casa-lar, tá? Estão 48 mil crianças e adolescentes. Beleza? 48 mil aproximadamente, tá, galera? Porque esse número varia muito. Beleza? 48 mil crianças e adolescentes. O órgão que faz esse tipo de pesquisa, esse levantamento, é o Conselho Nacional de Adoção, CNA. No final da aula eu explico o que é o CNA, tá? As crianças têm de 0 a 7 anos e os adolescentes têm de 8 a 17 anos. Passou de 17 anos, a criança não é mais criança, né? Já é jovem, já não tem que estar mais nos abrigos. Aí tem uma outra destinação lá, que eu não sei exatamente dizer qual. Sei que depois dos 17 anos não tem como mais, né, galera? Ela já sai do abrigo e já vai para outra casa de acolhimento, mas eu não sei dizer a destinação na sequência. Beleza? Só que não são todas essas crianças que estão disponíveis para adoção. Tem muita criança que ainda não está cadastrada. Então, no cadastro de adoção, tem ali 8 mil crianças. 8 mil crianças e adolescentes. Por que essa diferença, galera? Porque imagina só, uma criança foi abandonada pelo pai, foi abandonada pela mãe, e aí foi para o abrigo. Ela automaticamente já entra no cadastro? Não, ela primeiro tem que ver se a mãe de fato abandonou, se a mãe volta atrás, se tem alguém da família ali que está disponível a pegar essa criança, se tem alguém ali do círculo da família, do pai ou da mãe que está disponível e etc. Então, não é assim, foi abandonada pelo pai e entrou no cadastro. Foi encontrada na rua, o bebezinho entra no cadastro. Não, primeiro tem uma busca, tem uma investigação, tem todo um trabalho inicial. E, em último caso, a criança vai ser adotada, né? Vai para adoção. A adoção, ela é uma exceção. A adoção é uma exceção e não é regra. A regra é a criança ficar com a família biológica, entenda isso. A regra tem que ser, criança fica com a família biológica. A exceção é a adoção. Beleza? Dessas crianças que estão no cadastro, quantas estão aptas para a adoção?
Como assim profil aptas? Uma vez que ela entra no cadastro, ela já está pronta para ser adotada? Não, ainda tem que ter autorização do juiz, tem que ter todo o trabalho do assistente social, tem que tirar o nome do pai e da mãe da certidão de nascimento, então isso demora muito. Então 5.000 crianças e adolescentes estão disponíveis para adoção. Estão aptas para a adoção. Beleza? E quantas famílias estão interessadas hoje em adotar uma criança, um menino ou uma menina, um adolescente ou uma adolescente? Quantas famílias adotantes tem disponíveis? Famílias adotantes, galera, 40.000 famílias aproximadamente. 40.000 famílias aproximadamente. Aí tu vai perguntar assim, ué, mas não faz sentido, peraí, se tem 40.000 famílias e 5.000 crianças, então fechou, tem muito mais famílias do que crianças. O problema é que essas famílias estão interessadas em crianças que não existem. Eu vi essa frase uma vez, eu achei ótimo. Beleza? As famílias estão interessadas em crianças que são o estereótipo, que são crianças novinhas até 2 anos. Eu vi esses dias que a maioria das famílias está interessadas em meninas, menina até 2 anos, branca, sem irmãos, sem doenças. Então, para a criança cumprir esses requisitos todos, não cumpre. Porque a maioria das crianças no Brasil que estão para adoção tem mais de 13 anos, são pardas ou negras, e tem irmãos e tem doenças. Que doenças? Uma asma, uma bronquite, que são doenças que são de criança, né? Que criança não tem asma? Que criança não tem bronquite, um probleminha de saúde, uma complicação? E irmãos, né? Porque uma vez que a criança entra com os irmãos, o ideal é que a família, que os irmãos se mantenham juntos. Então, separar o irmão dos outros é uma coisa cruel. Então, eles tentam ao máximo convencer a família de adotar os irmãos todos. Isso é um obstáculo. Na verdade, esse estereótipo, essa vontade de adotar crianças que seguem esse modelo é um estereótipo muito sério. Beleza? Agora, galera, qual ideia vocês podem usar na introdução? Vocês podem usar na introdução sem problema. Vamos falar então agora dos flashcards, tá? Isso aí você agora vai anotar no seu flashcard. Deixa eu até botar aqui que essa é uma ideia que você vai usar onde? Que você vai usar na introdução da sua redação. Deixa eu copiar essa aqui. Qual é a introdução? Ó, introdução. Se eu fosse fazer lá no dia da prova do Enem, eu faria assim, uma introdução assim. Mas se eu me sentisse inseguro com o tema, com o horário, com tudo, eu usaria sem dó, sem peso na consciência, a introdução modelo da Natália, tá? Bem sincero para você. Você não pode romantizar a redação. Se eu me sentir inseguro com o tempo da prova ou com o tema da prova, eu vou no modelo. Agora aqui, nessa aula, estou me sentindo seguro. Beleza, só que nessa aula é uma realidade que a gente não é a realidade do Enem. Então vamos fazer aqui um flashcard que tem muito a ver com esse tema, que é a série N with NE. E aí na redação, galera, você coloca já em inglês, tá? N com E. Aí o E tem que estar entre aspas. Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor, tá? N com E. O E vai estar com aspas simples e aqui vai estar com aspas duplas, tá? N com E. Essas aspas isolam o nome da série, tá? Essas aspas, o nome da série. E as aspas simples isolam o E. Tu entendeu isso ou não? N com I. N com E, né? Que fala. Galera, então aqui, o que é isso aqui? É uma produção ficcional. Beleza? Produção ficcional. E aí a gente pode usar essa introdução aqui. Essa série N with NE, N com E, aí você já coloca N com E, ela narra o drama. O drama e o sofrimento de uma menina que dá nome à obra, né? Em busca de acolhimento.
nessa introdução da N com E, o que eu diria? Eu ia fazer assim, a produção ficcional N com E narra o drama e sofrimento de uma menina em busca de um acolhimento. Ponto. Com efeito, lembra, quando tem ideias semelhantes, eu adiciono, que nem eu falei na aula passada, tá? Ó, ideias semelhantes eu adiciono. Ideias semelhantes eu adiciono. Ideias diferentes eu ponho. A produção ficcional N com E narra o drama e o sofrimento de uma menina à procura de acolhimento. Olha, essa é uma ideia que traz uma coisa ruim, tá? Traz uma coisa negativa. E a realidade do Brasil também é uma realidade ruim, realidade negativa. Então, se eu tenho duas coisas ruins, eu tenho uma soma de coisas ruins. E se eu tenho soma, eu uso os conectivos de soma. Ó, se liga, galera. Vamos então agora para o argumento. A Laura perguntou qual é o direito que tem a ver com esse tema. Vou botar aqui em cima aqui, ó. O direito, tá? Esqueci de colocar o direito, galera. Sempre coloco, esqueci. Então aqui, qual vai ser o direito que tem a ver com esse tema? Deixa eu posicionar uma setinha para cá, bonitinha, pá. Direito que tem a ver com esse tema é o direito a... São dois, tá? Direito à família e proteção à infância. Beleza? Família e proteção à infância são os dois direitos que tem a ver com esse tema. Agora, galera, eu te pergunto uma coisa. Será que a vida de uma pessoa, a vida de uma criança é fácil? Responda para mim. É fácil? Talvez. Agora me fala, a vida de uma criança órfã é fácil? Seja bem honesto comigo, a vida de uma criança que não tem o pai, que não tem a mãe, ela é fácil? Cara, se a gente já tem pai, se a gente já tem mãe e já vive um monte de problema, um monte de situação, imagina quem não tem. Ah, mas meu pai é pessoa ruim. Beleza, mas, cara, imagina quem não tem esse contato e não tem nenhuma figura que consiga suprir. Tá totalmente em acolhimento, totalmente em situação de abandono. Quando eu falo situação de abandono, eu falo em situação de acolhimento. Está ali para ser acolhida, está ali para ser adotada por alguém. É uma situação extremamente delicada. Só que não é só de agora, tá, galera? Já é de muito tempo. Então, eu posso dizer que a criança em situação de acolhimento, ela sofre uma histórica marginalização. Se liga. Ó, existe uma histórica marginalização dos órfãos. Beleza? E qual que pode ser o tópico frasal para esse nosso repertório? Da histórica marginalização dos órfãos. O tópico frasal pode ser a histórica marginalização dos órfãos representa, vou mais rápido agora, tá? Segura que o bagulho fica doido. Representa empecilho. O que é empecilho? Impedimento, obstáculo para a adoção. Eu estou dizendo então que o problema da marginalização não é de agora, é de muito tempo. Por exemplo, lá na antiguidade clássica, tinha uma lei. Sabe o nome dessa lei? Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é uma lei lá da Antiguidade Clássica. Ela foi criada por Hammurabi, que era o imperador, né? Não sei se era imperador, se era faraó. Acho que era imperador. Imperador brabo. Ele criou esse sistema de leis, tá? Dentro do Código de Hammurabi tem aquela lei de talião, que é olho por olho, dente por dente. Mas também tem outras leis, como, por exemplo, a lei da adoção. Foi uma das primeiras leis sobre adoção da história da humanidade. Olha que forte. E o Código de Hammurabi, galera, ele falava o seguinte. Ele falava, olha, se você encontrar uma criança na rua, você pode levá-la para casa
E ela vai ser sua filha ou seu filho desde que você ensine a sua profissão para ela. É só isso. Se você encontrou, encontrei. Por exemplo, eu, Vinícius, fiquei perdido na rua, pá, criança, vê alguém, me encontrou, falou, você tá perdido? Vem pra minha casa. E essa pessoa pode virar meu pai. Se essa pessoa ensinar o ofício dela. Por exemplo, a pessoa me pegou na rua e ensinou para mim a dar aula de redação. Beleza. Então, ela automaticamente vira meu pai. Ou seja, para que o pai biológico futuramente não consiga me pegar de volta. Então não é para proteger a criança que o Código de Hammurabi vai fazer isso. É para proteger o pai adotante. A criança era mero objeto de manobra. Era um mero objeto mesmo. A criança não tinha direitos. A criança era um mero produto. Produto não é a melhor palavra, mas a palavra objeto é a melhor palavra. Tratava os órfãos como objetos. Tratavam os órfãos como objetos, sem valorizar a sua dignidade humana. Sem valorizar a dignidade humana das crianças. Ou seja, rolou uma objetificação. A pessoa, ela não era vista como uma pessoa, e sim como um produto, e sim como um objeto de manobra. Então, vamos criar um raciocínio lógico novo, olha! O raciocínio lógico da denunciar a objetificação. O que é denunciar a objetificação? O ser humano vira objeto quando o indivíduo é reduzido a um mero objeto. O indivíduo é reduzido a um simples objeto. Cara, isso é muito sério. Objetificação. Isso tem no mercado de trabalho, isso tem no consumismo. No consumismo, por exemplo, dentro da internet, nós somos meros objetos. A nossa atenção ela é vendida para as grandes empresas. As pessoas disputam a nossa atenção porque nós somos produto, nós que estamos sendo vendidos na internet. Isso é muito sério. Entenderam, galera, ou não? E quem entendeu esse repertório do Código de Hammurabi? Querendo ou não, a criança hoje ainda não tem toda a sua dignidade humana valorizada, não. Então, aqui eu tenho um problema de valorização da dignidade humana. Isso acontece hoje ainda. Além do Código de Hammurabi, a gente vai falar agora da Idade Média, que vem depois. O Código de Hammurabi é século 18 a.C., tá? Muito antigo, antiguidade clássica. Agora, a Idade Média, ela é de quando? Ela é do século V até o século XV. A Idade Média é do século V a 15 depois de Cristo, tá, galera? Se não tem AC é porque é depois de Cristo. O que a Idade Média fazia desse negócio? A Idade Média, ela fazia uma coisa com as crianças abandonadas. Os órfãos eram abandonados nas igrejas. Os órfãos eram abandonados nas igrejas. Beleza? Beleza? E esquecidos pela sociedade. Então rola uma invisibilidade. Rola uma invisibilidade. Esquecidos pela sociedade. Show? Esse abandono nas igrejas, esse esquecimento na sociedade, ele ainda perpetua. Então aqui você vai trabalhar o raciocínio lógico da perpetuação. Aqui você vai denunciar a perpetuação do problema. Ok ou não?
denunciar a perpetuação do problema. Ah, detalhe, a Igreja Católica era também conhecida, aliás, a Idade Média, né? A Idade Média era conhecida como Idade das Trevas. Idade das Trevas. Então, a Idade Média, também conhecida como Idade das Trevas, tratava os órfãos sem sua dignidade humana e eram abandonados nas igrejas e esquecidos. Roda dos Enjeitados. Roda dos Enjeitados. O que é essa Roda dos Enjeitados? É um... Tipo assim, vou explicar, tá? Essa parada surgiu no século XVI, beleza? E eu vou em vez de apenas escrever, eu vou buscar aqui o que é essa Roda dos Enjeitados. Vai aparecer Roda dos Escarnecedores, não? Roda dos Escarnecedores é outra coisa. Roda dos... Aqui apareceu. Roda dos Expostos, também chamados de Enjeitados. Aqui, ó, ainda tem, ó. Roda dos Enjeitados. Era isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Olha isso aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui um bem realista esse aqui. Ó, na porta das igrejas, eles colocavam esse cilindro. E aí, o que acontecia? A criança era abandonada aqui, desse cilindro, tá entendendo? E aí, a mãe ou o pai que abandonava essa criança, o próprio pai ou a mãe que abandonava, rodava esse cilindro e a criança aparecia dentro da igreja. E aí ia lá um padre, a freira, qualquer pessoa que trabalhava na igreja e pegava a criança ali. Beleza? Isso é muito cruel, né? Ó. Mas teve no Brasil também. Entendeu, galera? É o ápice do ápice da rejeição. A criança foi colocada ali dentro, pá, colocou ali dentro a criancinha, fechou a portinha. Não, colocou a criança ali dentro, rodou o cilindro e fechou a porta. Pronto. Tava ali a criança abandonada com sucesso. Aí tá repreendido. Essa Roda dos Enjeitados, ela começa lá na final da Idade Média, né? Século XVI é final da Idade Média. E ela veio para o Brasil. O Brasil teve Roda dos Enjeitados em muitas igrejas, inclusive até recente. Ó, é o mecanismo utilizado para receber crianças abandonadas. É um mecanismo utilizado para receber crianças abandonadas pelos pais. Beleza? A última Roda dos Enjeitados no Brasil A última Roda dos Enjeitados do Brasil foi desativada quando? Foi desativada em 1956. Então, percebe, até a década de 50 ainda existia essa possibilidade. Agora já foi extinta, tá, galera? Beleza? Parada muito cruel. Muito cruel. E a gente pode fazer uma pequena analogia aos nossos abrigos. Como se os abrigos hoje funcionassem como essa Roda dos Enjeitados. Beleza? O abrigo, ele substitui as igrejas e funciona analogamente à Roda dos Enjeitados. Parada muito cruel. Qual é o raciocínio lógico de quando eu faço uma criança sofrer desde os primeiros dias de vida? Qual o raciocínio lógico?
de uma criança nasce e ela aos poucos vai ficando menos humana. Qual é o nome desse raciocínio lógico, galera? Ó, exatamente, denunciar a dignidade humana fragilizada. Agora vem uma parte muito importante, tá, galera? Que é a parte que você faz o argumento 2. E não dá um alívio quando você tá fazendo a redação e de repente você acaba o argumento 2 e sabe que a redação tá acabando, e a redação já tá finalizando. Cara, eu fico muito aliviado depois que eu faço a minha redação toda e pá, e eu sei que a redação tá acabando e aquela experiência da redação tá sendo concluída. Eu acho isso muito bom. A burocracia, tá? A burocratização. A burocratização histórica também dificulta o processo. A burocratização dificulta o processo de adoção. Beleza? O que é a burocracia? Burocracia não é o processo. O processo é bom, tem que ter processo, é uma vida. Beleza? Tem que ter processo, é uma vida. Só que a diferença é quando o processo é longo demais, demorado demais e tem procedimentos demais. Quando ele é longo demais, demorado demais, tem procedimentos demais, a gente diz que é uma burocracia. Na verdade, isso aqui, galera, é o preto, tá? Isso aqui é preto. A burocratização dificulta o processo de adoção. Para falar sobre esse argumento, eu queria que vocês usassem o Código Civil. Sabia que existia uma lei, que é o Código Civil de 1916, que ela trazia muitas regras para a adoção. Esse Código Civil ele foi a primeira lei sobre a adoção. Vocês sabiam, inclusive, que esse Código Civil ele proibia a mulher de ter bens depois que ela fosse casada. Se ela se casasse, automaticamente ela tinha que dar os bens dela para o marido. Era automático. Só que não falava nada no caso de divórcio, que o divórcio era proibido. Então a mulher, quando era casada, ela tinha que automaticamente dar os bens para o marido, só que a lei não falava nada de quando ela deixasse de ser casada. Outra coisa, essa mesma lei, Código Civil 16, deixa eu até mostrar para vocês não acharem que é zoeira minha. Aliás, você não acha que é zoeira nada que eu falo, né, galera? Essa é a verdade. Mas só para você entender que tudo é muito, muito pensado, muito estudado, muito planejado. Código Civil de 1996. Tô com ele estúpido. A gente tá rápida, olha. Ele tá todo riscado porque ele já foi todo revogado, tá? Ele foi todo revogado. Então, mas ele é uma marca histórica da nossa sociedade. E olha só. Homem é chefe da sociedade conjugal. Olha aqui, olha só isso. Olha só. Olha o artigo 233. O marido é o chefe da sociedade conjugal, ou seja, é o chefe do casamento. Cabe a ele representação legal da família, ou seja, ele que vai dizer o que a família tem que fazer ou não, se ele vai adotar criança ou não, se ele vai comprar um carro ou não. 2. A administração dos bens comuns e dos particulares da mulher. Tá vendo aqui? Então, ele é responsável por administrar os bens dos dois e também os bens que a mulher tinha trazido para o casamento. Ele é responsável por fixar e mudar o domicílio. Olha isso aqui, ó. O 4. Tá arriscado, mas dá para ler. Não dá? Direito de autorizar a profissão da mulher e sua residência fora do teto conjugal. Então, se o marido não quisesse, a mulher não trabalhava. É o Código de 1916, tá? Não é de 96 não, 1916. Esse Código Civil, ele fala muito dessa nossa sociedade. Ele fala muito dessa nossa sociedade machista, preconceituosa, burocrática.
sexista, xenofóbica e vários problemas. Cara, esse Código Civil 16, ele é um mundo de repertório para tudo. Beleza? E ele foi a primeira lei sobre a adoção do Brasil. Primeira lei sobre a adoção do Brasil. Outra parada do Código de 16. Ele estabelecia várias coisas, várias regras. Quais são as regras que ele estabelecia? Ele estabelecia, número 1, mínimo de 50 anos para adotar. Ou seja, o homem abaixo de 50 anos não podia adotar. É uma regra. Tem mais, tá? Segundo, o adotante, ele não podia ter filhos biológicos. Adotante não poderia ter filhos biológicos. Se ele tivesse filho biológico, não poderia adotar. Regra. Tem várias, tá? Terceira regra. A diferença de idade entre adotante e adotado tinha que ser superior a 30 anos. Diferença entre adotante e adotante e adotando, tá? Se a criança não foi adotada ainda, ela é uma adotanda. Superior a 30 anos. Trinta anos ou mais, botar assim, 30 anos ou mais, tá? E a regra que eu acho mais assustadora é que a adoção era revogável. Então, tem uma cena lá do N com I que a mãe que adota a N em algum dos episódios devolve a garota pro orfanato. Ele fala asilo. Asilo não. Asilo é idosa. E ela devolve a menina pro orfanato. Aí você vendo a série, fala assim, cara, que absurdo a família devolver a criança. Cara, isso é coisa de filme. Isso é coisa de distopia. E aí, quando eu tava estudando para montar essa aula para dar para vocês, eu pensei, cara, não é utopia. Aliás, não é uma distopia, não é uma parada da ficção. Foi real. Em algum momento foi real. Aliás, eu vou te contar uma parada. A adoção, ela ficou assim revogável até 2008. Cara, isso é assustador. Ela se manteve revogável até 2008. Foi quando em 2008 o presidente Lula aprovou uma lei que proibia a revogabilidade do contrato de adoção. Até 2008, se uma criança fosse adotada, ela poderia ser devolvida a qualquer tempo. E bastava o pai alegar que ela foi ingrata, tá? Isso está lá no Código. Está lá no Código Civil de 1916, por motivo de ingratidão, tá? Ingratidão é um motivo muito subjetivo. Aqui, ó. Tá aqui, galera, aqui, ó. Também se dissolve o vínculo da adoção quando as duas partes convierem, quando o adotado cometer ingratidão com o adotante. Tá vendo?
Então, se o adotado for ingrato, por algum motivo, que ingratidão essa não se sabe, ele poderia ser devolvido. Vamos lá então. Sinônimos de adoção para vocês usarem. Criança em situação de acolhimento. Segundo sinônimo, que eu tô com o nariz estupido, adotando. Terceiro sinônimo, bebidos e bebidas em busca de lar. E órfãos. Forte, né? Falar órfão, acho forte. Mas pode falar, tá, galera? Não é pejorativo, não. Falar órfão não é pejorativo. Acho pesada essa palavra órfãos. Na verdade, esse tema é pesado, né? Fala a verdade, galera. Fala a verdade, não é muito. Não é muito pesado. Eu acho tema pesado. Tipo assim, crianças desaparecidas, acho pesado. Órfão, acho pesado. Sabe o tema? Violência sexual contra as crianças, acho pesado. Órfãos. Pesado. Mas faz parte, né, galera? A gente tem que discutir sobre isso. Ó, dessa redação eu usaria como proposta de intervenção o agente Ministério Público, tá? Eu não vou escrever não, porque eu quero que vocês anotem aí. Porque o Ministério Público, ele tem uma função. Ministério Público. Ele tem uma função que é proteger bidorias. Ó, o Ministério Público, aqui ó, ele tem a função de proteger os direitos das minorias. Que minorias são essas? Minorias. Comunidade LGBT, minoria. Indígenas são minorias. Crianças em situação de acolhimento. Crianças, na verdade, como um todo, são minorias. Mas o que? Analfabetos são minorias. Idosos. Então se liga. A função do Ministério Público. Uma das funções do Ministério Público é proteger as minorias. Então, nessa redação, eu vou usar o Ministério Público para ser o agente da minha proposta. Beleza? E aí a ação. A ação. Eu faço o seguinte, eu não vou falar não. Eu tenho bastante coisa aqui na minha cabeça. Mas eu vou falar. Queria que vocês fizessem aí. Qual que vai ser a ação de vocês? Qual que vai ser o meio? Já dei várias aulas sobre proposta de intervenção para vocês. E é isso.